Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui hoje no Direito com Elas para trabalhar o contrato de doação e o adiantamento de legítima. E também a questão da colação, que é a conferência dos bens na época do inventário. Por que nós vamos tratar disso? Porque essa foi a primeira questão da prova de direito civil na segunda fase do exame de ordem. Então a gente acha importante comentar essa questão por ter sido objeto do exame de ordem. Então vamos lá? Essa questão tratava, então, de um contrato de doação onde uma pessoa teria feito a doação para o seu descendente. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão que foi colocada. Vou ler o enunciado com vocês. Quem tiver com a prova da ordem, quiser pegar a prova da ordem para a gente conferir. Poucos anos antes de morrer, Silas vendeu no ano de 2012, por R$2 milhões, a cobertura luxuosa onde residia. Com o dinheiro da venda, comprou no mesmo ano 2 apartamentos em um mesmo prédio, cada um avaliado em R$300 mil, e mudou-se para um deles. Doou outro imóvel para sua filha Laura e seu genro Hélio, local onde o casal passou a morar. Mesmo sem o consentimento dos demais herdeiros, Silas fez questão de registrar na escritura de doação que a liberalidade era feita em favor do casal, não mencionando, todavia, se era ou não adiantamento de legítima. Silas morreu no dia 20 de março de 2016 e deixou, além de Laura, 2 outros herdeiros, Mauro e Noel, netos oriundos do casamento de um filho pré-morto, Wagner. O processo de inventário foi iniciado poucos dias depois de sua morte. Laura foi nomeada inventariante e apresentou as primeiras declarações em setembro de 2016, sem mencionar o imóvel em que residia. Diante desses fatos, responda aos itens a seguir. Isso é a pergunta feita pela própria comissão do exame de ordem. Letra A, a doação realizada é válida? Letra B, há fundamento no direito processual que obriga Laura a declarar o imóvel? E aí sempre vem aí a questão e a observação do exame de ordem que não basta colocar os artigos para justificar a questão, você tem que explicar, né? Então, não adianta você colocar, foi o artigo 512 ou 513, 530 do Código Civil, combinado com 639 do CPC. Então, tem que colocar o artigo e fazer a explicação. Bom, então aqui nós temos duas etapas para responder essa questão. A primeira se refere especificamente à questão da doação, se ela é válida ou não. E a segunda diz respeito à questão se deve ser mencionado o imóvel na questão das primeiras declarações no inventário. Bom, primeira questão com relação à doação. A doação é válida? Vejam, gente, a doação, o contrato de doação é uma liberalidade. Todas as pessoas têm o direito, obviamente, de doar, de comprar, fazer o que quiser com o seu patrimônio, né? Então eu posso comprar e vender, posso pegar todo o meu dinheiro, torrar tudo em vida, viajar para a Europa e não deixar nada para os meus herdeiros. Isso é um direito meu que me assiste. Então, se eu fizer isso e ao falecer, os meus herdeiros perceberem que não tem nada, azar deles, eles que vão trabalhar, ganhar o dinheiro deles para sobreviver, problema deles. Agora, o que o código restringe? A mera liberalidade para alguns desses herdeiros em detrimento de outros. Para isso, existe a restrição legal de que eu posso doar por liberalidade para os herdeiros até 50% da minha cota disponível. Nós já explicamos até em outro vídeo essa questão do que é que eu tenho e do que é considerado cota disponível. Então, se eu tenho herdeiros necessários, eu tenho um bolo que eu considero do meu patrimônio. Desse bolo, que é o meu patrimônio, 50% é a legítima dos herdeiros necessários e a outra metade considera-se a cota disponível. E dessa cota disponível, eu posso deixar para quem eu bem entender, para quem eu quiser, e eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Então, isso, ok, eu posso fazer. Então, existe essa questão, mas isso eu posso fazer em testamento, deixar essa liberalidade, e posso fazer isso em vida. Porém, se a doação é feita em vida e não por testamento, não atingindo a legítima, ela se considera adiantamento de legítima. Então, se eu fizer em vida a doação para alguns dos meus herdeiros, não havendo anuência dos demais, essa parte doada considera-se adiantamento de legítima. E sendo adiantamento de legítima, é necessário que seja feita a conferência. Então vamos dar uma olhadinha onde é que eu verifico a resposta da primeira parte, que é a letra A, que pergunta se a doação é válida. Vamos lá, dar uma olhadinha então no nosso Código Civil, que a resposta está lá na parte que trata do contrato de doação. Artigo 544 do Código Civil diz assim: a doação de ascendente a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então veja, não fala em invalidade, é válido sim, porém significa que
é um adiantamento daquilo que lhes caberia por herança. Significa dizer que, embora seja válida, o Código reconhece a validade, é um adiantamento de legítima. Sendo adiantamento de legítima, o que acontece? Por isso que a questão A se liga à questão B. Então, primeira parte, é válida a doação. Eu utilizo com base nisso o artigo 544 do Código Civil para responder essa questão, embora o gabarito fale em outros artigos também. Não sei se vocês estão com o gabarito mencionou para justificar o artigo 549 do Código Civil, que era o adiamento de legítima, né, e o 544. Então, o 544 foi o que a gente acabou de ler, e o outro artigo que também foi mencionado pela comissão do exame de ordem foi que nula é a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Então, essa parte que excedesse, que não é o caso, então era o artigo 549, esse até a gente poderia dizer que seria dispensável a menção a este artigo, o principal é o 544, que diz que significa que é adiantamento de legítima. Caso ultrapassasse os 50%, nós teríamos o que a gente chama de doação inoficiosa, ou seja, é aquela parte que excede e que é nula, não tem valor. Então, se fosse mais de 50%, o excedente seria considerado uma doação nula. É isso que quer dizer o 549. Então, para nós, o mais relevante é o 544, que diz que significa adiantamento de legítima e que não há problema nessa doação. Ela pode ser feita sim, porém, essa doação será adiantamento de legítima. Então, a letra A teria que ser respondida. Sim, é válida, porém, importa adiantamento de legítima. Na segunda parte, a questão diz respeito ao fato de que Laura, sendo a beneficiada junto com seu marido, foi nomeada inventariante. Bom, sendo nomeada inventariante, será que ela é obrigada, já que foi doação, a mencionar no inventário aquele bem que ela recebeu em vida? Bom, gente, nós já vimos que o 544, que fala sobre o contrato de doação, diz que o que ela receber em vida por liberalidade significa adiantamento de legítima. Ora, se é adiantamento de legítima, é claro que eu tenho que mencionar este bem quando eu abro o inventário, porque é adiantamento de legítima. E quando acontece isso, o que eu preciso fazer? Eu trago este valor desse bem para o inventário, como se aquilo tivesse que ser dividido. Aquele valor será acrescido ao valor do patrimônio do finado, no momento que a gente vai fazer a partilha, e esse valor será dividido em partes iguais dentre todos os herdeiros. Isso é o que nós chamamos de colação. A colação é a conferência dos bens para verificar se todos os herdeiros estão com as legítimas igualadas. Não pode haver diferença nas legítimas. Então, para igualar as legítimas, é necessário, então, que esse bem recebido em vida seja trazido à colação. Então, aí, nós temos a previsão do próprio Código de Processo Civil que menciona sobre a colação. Colação significa conferência de bens. Então, eu tenho que trazer aquele bem que foi doado em vida para que seja conferido com os demais bens que pertenciam ao finado, porque essa parte que foi adiantada deverá ser abatida do restante que a Laura e o marido não, mas a Laura teria direito a receber, porque ela já recebeu uma parte em vida. Olha o que diz o 639 do Código de Processo Civil. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação, ou seja, aquele que deve conferir os bens que recebeu em vida, conferirá por termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor, ou seja, vai trazer para a colação o valor dos bens recebidos por ocasião da doação realizada em vida. Tá? Então, recebido o bem em vida significa que houve um adiantamento de herança, não houve anuência dos demais herdeiros, porque não há necessidade, porém, significa que houve um adiantamento de herança. E, para tanto, quando ocorrer o falecimento do autor da herança e que foi o doador, esse bem será trazido. Então, vamos imaginar que o valor foi 500 mil reais, supondo. Esse bem é trazido. Eu acrescento os 500 mil reais como se tivesse lá o bem para ainda ser dividido. Sabemos que aquilo já foi adiantado, mas eu trago. Esses 500 mil será somado a todo o patrimônio do finado. Faço a divisão dentre todos os herdeiros, inclusive a Laura, no caso, e os demais herdeiros. E aí verifico quanto cabe a cada um. Se a Laura couber mais do que 500 mil, ótimo, ela receberá o excedente. Então, vamos supor que a Laura cabia 700 mil reais. Ela receberá 200 mil, porque 500 mil ela já recebeu em vida. O restante será recebido pelos seus irmãos. Então, essa é uma questão que não dá pra gente deixar de pensar nisso. Então, vai ter que ser feita a colação, porque é adiantamento de legítima. Então, é uma questão bem simples, onde a gente deveria combinar
os artigos que falam a respeito da doação e que mencionam o adiantamento de legítima, com os artigos do Código de Processo Civil que falam da colação, que nada mais é do que a conferência de bens no momento da partilha, no momento do inventário. Legal, gente? Então, atenção. Então, às vezes, não basta conhecer contratos, não basta conhecer sucessões. A gente tem que conhecer um pouco das duas coisas. Legal, gente? As respostas estavam explícitas no Código Civil e no Código de Processo Civil, então não era uma questão que demandava aí muita complexidade. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram, deixa a sua curtida, continuem acompanhando o nosso canal, continuem acompanhando as novidades, continuem acompanhando nossos vídeos. Logo, logo nós vamos ter seminários, nós vamos ter outras coisas, novidades para vocês. Mês que vem temos um seminário aí lá na OAB de Carapicuíba, vocês vão acompanhar as novidades pelo Facebook e por aqui também. Espero que todos participem, que todos curtam aí a nossa página nova no Facebook, a gente está esperando por vocês. A nossa ideia principal aqui no Direito com Elas é simplificar o direito, é simplificar o juridiquês, para que todos possam ter acesso ao direito, para que a gente possa entender o direito de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma que todo mundo consiga entender o que afinal significa o direito e essa linguagem que o advogado usa, que o juiz usa e que às vezes é tão rebuscada. Legal, pessoal? Então espero vocês no nosso próximo encontro, beleza? Continuem nos acompanhando, tá? Visitem a nossa página no Facebook, curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos. Um beijo e até a próxima semana.